Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje ao vivo e com um assunto extremamente pertinente para a sociedade brasileira, né? Um assunto que nos assola, que nos preocupa, que é essa coisa da droga, do uso, do tráfico, das mortes, né? De tudo que circula em volta desse contexto, né? Que são as drogas lícitas e ilícitas também, né? E hoje, depois de a gente conseguir casar todas as agendas, eu consegui trazer o Rogério lá da Família de Caná, que é uma instituição conduzida pelo Padre Oswaldo desde 1971, quando ele começou esse trabalho orientando os casais e trabalhando com as famílias. E ao longo do tempo ele veio se desenvolvendo, esse trabalho veio se desenvolvendo, e ele viu em 79, me parece, que as famílias precisavam já de algum auxílio relacionado aos dependentes químicos que ali se encontravam no seio familiar. Bom, partindo desse princípio, ele começou também a ajudar as pessoas, as famílias, com os dependentes químicos, e tudo que ele teve de herança e tal, até onde eu sei, ele doou para esse projeto maravilhoso que é chamado Família de Caná. E eu chamo com muito carinho de Recanto de Caná, que é uma fazenda também, o polo principal ali é no Padre Eustáquio, na rua Henrique Corsex, atrás da Fraternidade Irmão Glacos. Quem passa pela Via Expressa ali consegue ver. E a fazenda é divisa ali de Belo Horizonte com Ribeirão das Neves. Um trabalho super maravilhoso, super dedicado. Eu nunca vi, sinceramente, gente, eu nunca vi uma dedicação tão grande dentro de um projeto tão bacana como esse do Padre Oswaldo. Relacionado à droga, primeira vez assim, eu conheci em 96 ou 97 e nunca mais esqueci daquela figura marcante que é o Padre Oswaldo, Geraldo Magno, o Zildo, que estava lá, não sei se ele está lá até hoje. Tem tanta gente bacana lá que a gente não consegue nem nominar todos aqui, mas tem aquelas pessoas que acabam marcando a gente porque ficam mais próximos ali, fora os voluntários que lá estão, né? Sejam todos bem-vindos a essa sala de bate-papo, é um prazer recebê-los todos aqui para a gente poder bater esse papo super, super importante, e tão importante é que a gente dedicou a pauta de segunda-feira só para isso, tá certo? Estamos recebendo também meu amigo Matheus Cifani, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, e minha amiga Cristiane Nunes também, que é muito importante ter aqui uma psicóloga também para tratar desses assuntos, que não é brincadeira, né? A situação originária está aí, premente nessa coisa, né, Cristiane? Verdade, é um grande desafio, né? Uma clínica ainda muito complexa, e a gente está aqui para aprender e pensar e refletir sobre o assunto, né? Eu acho que nós temos aqui profissionais, nós temos pessoas que passaram pela experiência, que pode muito contribuir também para a melhoria, né, e a prevenção ao uso e a promoção de políticas públicas fortalecidas nesse sentido. Rogério, prazerão te receber aqui. Prazer, né? meu. O carinho que eu tenho pela instituição Família de Caná é uma coisa assim imensurável. Seja muito bem-vindo. Eu fico emocionado porque eu gosto muito do Padre Oswaldo, do Geraldo Magno. Eu sei da luta diária que é para manter aquilo de pé. Seja muito bem-vindo. Isso é verdade. Muito obrigado. Cifani, é muito importante a gente colocar esse contraponto também da legalização, né? Quem é a favor, quem é contra, para a gente poder debater esse assunto e ver se a gente consegue chegar. A ideia não é esgotar o debate, mas sim deixar uma mensagem bem positiva para as pessoas que estão do lado de lá, entender que realmente a gente precisa pensar na droga como um elemento que está presente na nossa sociedade. Claro, sem dúvidas. Eu acho que descriminalizar, legalizar, regulamentar, são situações que devem ser discutidas, devem ser abordadas por tudo que está acontecendo na nossa sociedade, o nosso caos, os nossos 60 mil mortes e a nossa ineficiência do Estado em poder resolver esse conflito. Né? Bom, gente, para ilustrar esse programa, eu separei alguns vídeos e eu vou passar esse primeiro vídeo para a gente só ilustrar
e ver como é que se evolui aí esse contexto da droga na vida da pessoa. Vamos lá? Vamos assistir comigo. Rogério, voltando aí com esse... Ilustra bem o que é a vida de um usuário? Na verdade, ilustra a performance de quem começa a usar droga, sente aquele prazer imediato, né? Uhum. E como é uma curiosidade, aí vem as oportunidades. A curiosidade é aquela de sentir esse prazer e a oportunidade está ali na frente dele, né? Que é a droga. E por consequência disso, no decorrer, ao galgar os degraus,
ele sente o prazer, aí vem o desprazer, né, que a gente viu bem ilustrando aí nesse vídeo, o desprazer, porque ele tem várias caídas, recaídas, e ele busca algo de bom naquela situação das drogas, e que no final leva ele para dois caminhos, né? O caminho realmente que ele vai ter uma overdose, ou ele vai precisar de um tratamento mesmo, porque ele já perdeu a essência da sensibilidade do amor, da vida, ele já não consegue mais se relacionar com os familiares, a gente se isola do mundo, a gente só consegue conversar com pessoas que usam drogas. Então, ele se vê perdido naquela situação e precisa buscar uma ajuda imediata, porque senão as consequências do uso vai levá-lo, né, ao túmulo, porque diante de um saquinho branco a gente pode acordar dentro de um saco preto, né? Antes de começar, a Cristiane, o assunto dela é mais complicado, né? A gente aprofunda um pouco mais, mas Cifane, a gente, em cima disso que o Rogério está falando, a gente tem aí, no Brasil, o narcotráfico, ele movimenta em torno de 15 bilhões, né? No mundo inteiro, em torno de 320 bilhões. Isso dá 10% do PIB nacional, só com drogas. 10% do PIB do que o Brasil arrecada. Como é que a gente resolve esse problema? Legalizar seria a solução? Teve essa situação no México na década de 40. Como é que resolve isso? Teve um lapso, sim, e por que isso não entra em debate? Eu acho que, primeiro ponto, a gente vive uma política proibicionista de combate. Dentro dessa política proibicionista de combate, eles elevam a droga ao inimigo público e elevam quem está no meio dela, quem é o usuário, ou também como inimigo público. Então, a partir daí, o Estado ele resolve os seus problemas com drogas com armas, com fuzil, entrando normalmente em aglomerados, né, com blindados e tudo mais, e isso causa 60 mil mortes por ano. O Brasil é um país que mais mata pessoas no mundo, onde a polícia mais mata e onde a polícia também mais morre, porque a polícia também é vítima dessa situação. A polícia, colocam policiais numa guerra. E eles não deveriam ser contratados pelo Estado para estarem em uma guerra. E a partir daí, o nosso Estado ele não consegue chegar próximo do usuário. Há uma dificuldade muito grande de políticas públicas adequadas para o tratamento de usuários. E como a gente tem diversos outros países, exemplos de outros países, no Brasil, o Estado ele não consegue resolver o problema do usuário, não consegue tirar o usuário do mundo do crime. E essa política ainda leva a um encarceramento em massa. E nesse encarceramento em massa surgiu o Comando Vermelho, surgiu o primeiro comando da capital e surgiu todas as facções criminosas, porque vocês pegam criminosos, o Estado pega, coloca num lugar onde eles não podem sair, onde eles não têm liberdade, não têm garantias humanas fundamentais, não tem nada, eles estão no pior lugar do mundo e colocam todos juntos. E a partir daí vai surgir as facções criminosas e que elevaram ainda mais a criminalidade do Brasil e que hoje importam droga de outros países, hoje tem complexas redes de distribuição de drogas, hoje levam droga para a Europa, que o Brasil hoje é talvez a maior ponte de drogas para a Europa no mundo. Movimento bilhões e bilhões e bilhões. E do outro lado nós temos nossos políticos que simplesmente culpam as drogas, porque é muito simples, eu acho muito fácil para um político virar e falar, olha, tem uma cracolante ali, mas a culpa é do crack. É muito fácil para um político falar isso, não tem como resolver. Aí vem um prefeito de São Paulo, João Dória, vai lá, joga água nos usuários e bate, prende e derruba um prédio com gente dentro. E está tudo normal, porque eles não são vistos como pessoas. Essa política proibicionista de combate retirou isso, esse direito delas. Né? Você não vê um usuário como pessoa, você vê como um usuário, como um drogado, como um vagabundo. E a partir daí, fica muito fácil para o político, né? Porque sempre onde tem uma cracolândia, você vai ter ausência de educação, você tem ausência de saúde. Você tinha pessoas que estavam numa situação de rua anterior ao crack, muitas vezes, e que não foram atendidas, não foram acolhidas pelo Estado. Você tem, às vezes, problemas com pessoas com problemas mentais, seja uma depressão, seja uma esquizofrenia. Você tem uma série de problemas sociais ali. Mas para o político é muito fácil, você culpar o crack e jogar água e derrubar um prédio.
Então a gente tem uma situação muito complexa em relação às drogas, a gente tem uma política que a gente começou no Brasil com a implementação do Código Penal de 1890 e que tornou esse ato proibicionista a partir da Convenção de 1911 da ONU, a Convenção do Ópio, e que virou uma política de proibicionista de combate a partir da década de 60. E nessa política é muito claro, se você olha os dados, que as mortes aumentam, os números de usuários aumentam. Hoje a gente tem quase 1% da população adulta do Brasil usando cocaína. Hoje nós temos uma quantidade enorme de usuários de maconha, passando de milhões de pessoas. O acesso hoje é cada vez mais fácil e a violência em volta disso é cada vez maior. E dentro dessa mesma política que é empregada há 60 anos. Então, a partir do momento que nós empregamos uma política pública por 60 anos, 50 anos, uma política para extirpar as drogas, em vez de extirpar, elas ficam mais fáceis, ficam mais livres, ficam mais baratas, aumenta a distribuição e aumenta o número de mortes, eu acho que é um momento da gente sentar e conversar. Olha, essa política não deu certo, então nós vamos precisar de uma outra medida para solucionar esse conflito. Uhum. Cristiane. Sim. Nós tivemos em março nós tivemos um debate aqui falando da qualidade do ser humano. Né? O ser humano não é uma coisa que você tem e eu não tenho. Né? A qualidade de ser humano, ela é te dada. Você também, às vezes, tem que conquistar essa qualidade de ser humano. E dentro desse contexto, eu quero trazer o usuário, o da Cracolândia, aquele que está em situação de rua, aquelas pessoas que estão excluída do processo de fato de inclusão social, de distribuição de renda, de dignidade da pessoa humana. Como é que a gente consegue tratar isso? Eu sei que é da saúde mental e também está envolvida também nesse processo todo, que é trabalhar a questão psíquica dessas pessoas que não têm uma saída, que não vê uma luz no fim do túnel, porque, como diz o Rogério aqui nos bastidores, antes da gente começar, tem a questão genética também. Não é simplesmente encarar como um vício, simplesmente é uma doença e já está codificada e tudo direitinho. E como é que a gente trabalha isso? Porque ainda tem a questão do desejo ainda, né? Ainda tem a questão do prazer, do desejo, né? E como é que a gente trabalha tudo isso, Cris? Então, relacionando com essa questão do uso da droga, né? O que é o significado da droga para o usuário? Né? Mais de 90% dos casos. É um analgésico, né? É uma analgesia para eliminar ou diminuir as angústias, os problemas emocionais, as depressões, as ansiedades, né? É muito comum a gente ver pessoas com níveis altos de ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção, né? Transtornos ansiosos generalizados, buscarem na droga um certo alívio da tensão, né? Então, a droga, ela funciona hoje como um analgésico, uma analgesia. Então, eu questiono muito essa questão da curiosidade, né? Quando as pessoas falam assim, eu busco a droga hoje para conhecer, né? Eu acho que a maioria das pessoas, pela clínica que a gente desenvolve, pela experiência, né? Que as pessoas buscam a droga para compensar alguma dor emocional que ela não consegue resolver de outra forma e ela precisa de um prazer imediatista para dar conta de continuar vivendo, né? Eu acho que isso é uma questão. E aí, é da política pública mesmo um desafio, né, ainda, de nós trabalharmos a promoção da saúde mental desde as crianças, aliás, desde o ventre da mãe. Né? Eu acho que a mãe que se planeja ter um filho, ela tem que planejar por amor. Né? Ela não tem que idealizar esse filho para tamponar os seus próprios buracos, né? Mas desde ali construir um ser humano mais inteiro. Né? Quando a gente fala de amamentação, de amamentar um filho, a gente não está dizendo de nutrir somente o filho fisiologicamente, mas é nutrir o filho afetivamente, espiritualmente. Né? Nas escolas, se preocupa muito com as notas em matemática, em geografia, história, tudo muito importante. Mas eu acho que é importante também falar de afeto, falar de honestidade, falar de resistências às frustrações, né? Porque dores e tristezas, todo mundo tem que se haver com elas, né? Então eu acho que hoje em dia as pessoas são muito pouco preparadas para lidar com a dor.
porque elas não tiveram essa construção de uma identidade, de uma personalidade mais forte no sentido de desenvolvimento mesmo da saúde emocional, para não ter que fazer a escolha de uma analgesia tão rápida e emergencial, né, que a droga proporciona de uma forma ilusória. Rogério, nesse contexto nós estamos falando de álcool e outras drogas também, né? Que começa pelo que você já viveu, não só de experiência própria, mas como é que você vê, você como voluntário lá do CANAR, fica lá o dia inteiro, trabalha com os dependentes químicos, como é que é esse trabalho todo? E o que é importante falar para as pessoas que estão nos assistindo agora, é que tudo começa com uma droga. A primeira, aquela de entrada, que ninguém consegue. Eu lembro que o Padre Oswaldo falava isso, nada começa sem um gole de cerveja, ou ser alguma coisa nesse sentido. Como é que é trabalhar tudo isso dentro de um seio familiar, trabalhar isso com um dependente químico? Olha, eu acho que dentro do seio familiar, hoje, no século XXI, é uma coisa assim, meio que a gente não tem um controle em relação a isso. Hoje os pais saem, trabalham, a mãe trabalha, o pai trabalha, a criança ela desenvolve uma situação dentro da escola, ela quer se firmar dentro de uma tribo onde tem várias pessoas que usam droga, para ter uma aceitação dentro desse grupo, dentro de uma tribo, né, que a gente pode dizer assim, em relação a entrar para essa tribo e se sentir reconhecido ali. Se sentir reconhecido, ter esse reconhecimento dentro dela. Bom, eu eu ministro curso de prevenção de recaída, já para pessoas que estão internadas, né, são residentes da fazenda, e eu vejo que mesmo com prevenção de recaída, algumas pessoas ainda voltam para a fazenda, né, porque ela não vai para lá naquela vontade própria, ela vai porque a mãe quer, porque o pai quer, porque a mãe negocia, né, eu vou te dar uma moto para você ficar lá, aí ele fica lá 9 meses, sai na primeira semana, ele fuma a moto dele. Então eu acho que o querer está acima de qualquer situação, acima da mãe, do pai, do irmão. Eu acho que eu preciso querer, tá, sair de uma situação onde eu já perdi o controle, eu já não tenho mais controle nenhum da minha vida, né? Eu não tenho mais nada. A minha vontade agora é uma vontade nem de viver, porque sozinho, às vezes, o cara está mal acompanhado, ele se sente mal acompanhado. Por quê? Porque a compulsão é tão grande em relação à droga, não o álcool, porque o álcool ele é a droga mais antiga difundida no mundo. O álcool data-se de Noé. Então, ele veio primeiro de qualquer outras drogas e ele é uma porta que se abre para as outras drogas. Igual a gente está falando, que uma coisa leva a outra. Ele é um leque, né? Ele é o rabo do pavão, né? Aí você começa com drogas lícitas, né? Cigarro, álcool, daqui a pouco você está na maconha, e aí já não satisfaz mais, aí você passa para o pó, aí daqui a pouco assusta, já está com drogas sintéticas, e a hora que você se vê, você está no crack e aí vai para o fundo do poço. E nessa questão, precisa de sair de uma zona de conforto. A zona de conforto é essa que, não, o meu filho não usa droga, que quem usa droga é o filho da fulana, né? A zona de conforto é essa que eu chego 3, 4 horas da manhã e minha mãe abre a porta e eu enfio debaixo do edredom, todo sujo, depois de 3 dias sem dormir. Zona de conforto é essa que tem um chuveiro quente, tem uma comidinha na geladeira, eu preciso tirar, cortar. Como dependente químico não se negocia, tá? É inegociável, ele precisa de um tratamento. E eu te amo, meu filho, mas eu não admito que você faça isso, né? Então eu preciso que ele compreenda e que ele entenda que ele já perdeu os vínculos todos emocionais, familiares, sociais, e que ele precisa de uma autoajuda, que é um cara profissional, um cara bom, experiente no seu trabalho, mas que se perdeu no fio da meada e se entregou para as drogas, porque o prazer
é muito maior do que a vontade de parar, né? Eu classifico as drogas como uma situação física, mental e principalmente espiritual, porque as três coisas estão ligadas, né? E isso afeta muito, não só ele, mas ele abre muitas feridas no pai, na mãe, nos irmãos, e perde a confiança e começa a tirar as coisas de dentro de casa, entendeu? Isso é fato, porque já perde o emprego, já não tem mais aquela vontade de levantar para ir trabalhar, perde os vínculos assim de trabalho, de profissão, sabe? Eu digo isso com muita propriedade, né? Porque eu usei drogas durante 32 anos da minha vida e trabalhei na CEMIG muitos anos, aposentei por validez, tive muitas consequências, igual muitos usuários têm, né? Eu sou diabético porque eu adquiri devido ao uso maciço de drogas, eu estourei meu pâncreas, eu perdi uma visão do lado esquerdo. Então, o usuário ele está no olho do furacão e que ao entorno dele ele fica levando todo mundo nessa situação. Então, é muito difícil o cara ter um tratamento sem que ele queira parar. Eu não posso querer para ele, né? É igual os 12 passos que a gente dá também de Alcoólicos Anônimos, são coisas que... O amor exigente? Amor exigente, isso aí já é mais no grupo de autoajuda lá na Henrique Goisex. Eu trabalho também com um grupo de segmento, né? E quem sai da fazenda, tá? E que fica lá 9 meses, vem aqui para fora, porque lá dentro é fácil, lá não tem droga, lá é uma área protegida. Aqui fora, para quem é usuário de droga, é uma área de risco. E é uma situação que ela não tem cura. Você não chega na farmácia e procura um remédio para parar de fumar crack. Não existe. Entendeu? O que existe é a sua força de vontade, a sua perseverança. E você precisa buscar algo que você acredite nisso, seja qual for o seu ser, seu poder superior, em relação à sua espiritualidade. Porque eu preciso me apoiar em alguma coisa para mim ficar 15 anos longe das drogas. E é um dia após o outro. Amanhã para mim é hoje. Eu digo assim porque eu não sabia falar não. Hoje eu falo não com maior assim, firmeza. Eu falo não e eu não sabia, eu só falava sim. Então, tirar o seu filho da zona de conforto. Ah, mas o traficante vai matar, não sei o quê. Às vezes ele chega em casa te extorquindo, pedindo uma quantia que tem que pagar o traficante. A gente não sabe se é verdade ou se é mentira, porque quando a doença se instala, o que a gente mais faz é manipular, mentir, e às vezes a gente acredita na nossa própria mentira, né, de tão violento que é a situação. Eu consegui paralisar com a minha doença, eu, Rogério da Cruz, na fazenda Recanto de Caná. Eu fiquei lá 2 anos internado e foi ali que eu busquei algo de melhor na minha vida, para mim fazer uma nova história na minha vida, para mim buscar novos horizontes, porque aquilo que me trouxe tanta angústia, tanta derrota, né, igual a doutora disse, em relação a perdas emocionais e também familiares, a gente se afasta. Quer dizer, aí você volta de novo a ser você tem o prazer de voltar para a rua e as pessoas começarem aos poucos, tá? Voltar aquela confiança, porque não é do dia para a noite, né? Você usa droga há 20 anos e você quer uma confiança da noite para o dia, a gente não consegue isso, tá? Mas aos poucos você vai conseguindo, quer dizer, então a porcentagem de recaídas é grande, porque faz parte do processo, a recaída, faz parte do processo. Eu mesmo tive várias recaídas, então, mas quando a gente faz aquela situação que eu disse que é definitiva, é uma coisa que você não quer mais aquele sofrimento para você, para sua família, para os seus entes queridos, para as pessoas que estão em sua volta, né? E aí a gente busca isso na essência mesmo, porque a gente tem que buscar isso de dentro para fora. Aí a gente consegue paralisar com a nossa doença.
Cifânia, tem alguns dados aqui. A maconha movimenta 6,68 bilhões por ano. A cocaína gera 4,69 bilhões, o crack 2,95 bilhões e o êxtase 1 bilhão e 200 milhões. No Brasil. Isso é no Brasil, que vai dar um total de 15,5 bilhões. Legalizar seria a saída? É um caminho que a gente tem que considerar, Betão, porque imagina uma empresa que fatura esse dinheiro. Qual estrutura que ela consegue ter? Agora, você imagina esse dinheiro completamente legal, sem tributação, que serve para comprar arma, que serve para comprar um exército. Então, o mercado de maconha nos Estados Unidos hoje, a expectativa é para os próximos 20 anos, que ele chega a um patamar de 110 bilhões de dólares ano. Seria 10 bilhões? Isso tributado, isso com tributação, que você pode fazer uma tributação específica para investir em escola, para investir em reabilitação. Eu acho que enfrentar a situação das drogas é enfrentar com inteligência. Hoje não é mais viável, não é mais factível acreditar que um fuzil, uma polícia bem equipada, vai resolver um problema, que a gente vai conseguir só matar os nossos policiais. Eu não quero que nossos policiais morram. Eu não quero nossos usuários morram, eu não quero que as nossas pessoas morram. Então, acho que é enfrentar com inteligência. Os Estados Unidos, por exemplo, que foi na Colômbia e não conseguiu resolver com o exército americano. Então, quando se diz legalizar, se passa uma ideia também muito irresponsável. Porque quando se fala legalizar, não, vou legalizar, vou deixar tudo ficar do jeito que tem que ser, ficar uma bagunça, não é isso. O que se busca é uma regulamentação. É colocar lugares onde se pode comprar, lugares onde se pode vender, né, evidentemente, lugares onde se pode usar, né, tributar a mercadoria para essa tributação ela ir para uma escola, ir para um trabalho preventivo, porque hoje em dia quase não tem. Eu nunca vi aqui no Brasil uma propaganda falando, olha, cocaína é ruim. Se alguém já viu, crack é ruim. Ninguém fala. Ninguém explica como é, ninguém explica como que a substância atua. Quais são os efeitos primários, né, no momento do uso e quais são os efeitos secundários, o que ela pode levar. Uma política pública precisa ter isso, precisa dar informação para as pessoas. Precisa falar para as pessoas, olha, vai acontecer isso, isso e isso. A substância causa isso, isso e isso. Isso não tem no Brasil. E essas políticas públicas são fundamentais e elas devem vir junto com a regulamentação. Né? Muito provavelmente, talvez uma caneta do STF não vai resolver essa situação. Porque ela vai ser só uma caneta e não vai estar em volta das outras várias medidas públicas que devem ser tidas pelo Estado. Beleza, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, eu já volto e coloco a Cristiane também, que ela tem um contraponto legal para poder fazer. Um minutinho a gente está de volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura e o Detran realizam uma força-tarefa para a identificação dos veículos que se encontram no pátio de apreensão. Esse trabalho em conjunto, né, é feito por um grupo de trabalho formado por policiais civis, guardas municipais, vigias, servidores da Secretaria de Obra, e ele visa a extinção completa desse pátio de veículos que há décadas funciona, né, trazendo problemas para o município, e nós haveremos ao final, chegar ao mapeamento completo de todas as informações, propiciando ao Detran Minas Gerais fazer a destinação dos veículos, seja alocando em novos pátios ou através de leilão. O pátio de apreensão de veículos se encontra desativado desde 2016. Até que o fechamento completo seja efetivado, a Prefeitura mantém vigias e guardas civis municipais monitorando o local, além do sistema eletrônico de vigilância. Nosso trabalho aqui consta de um levantamento de todas as motos apreendidas, assim como os veículos e as sucatas que se encontram aqui, por meio de levantamento de chassis e também por meio fotográfico. Apesar de estar fechado desde 2016, o pátio de apreensão é vistoriado a cada 15 dias pela equipe de ponto estratégico da equipe de vigilância e saúde. É usado larvicida, recolhidas larvas, levada para análise e, quando positiva, é feita a detetização no local.
Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, já vou rolar a bola direta aqui para a doutora Cristiane. Cristiane, você tem uma posição contrária à posição do Matheus Cifani, que estava aqui até agora mesmo, né? Dá pra gente uma luz assim, que eu acho que a gente floreia bem o debate, né? Na verdade, talvez eu esteja contrária nesse momento atual, né? Da mesma forma que ele faz uma crítica à política pública de prevenção e promoção ao uso de drogas, né? Por reconhecer que hoje nós não temos, de fato, políticas públicas fortalecidas em relação à promoção e prevenção, eu vou fazer uma comparação bem genuína, só para as pessoas entenderem, né? Se você pega um menino de 12 anos e você dê a ele R$10 para comprar lanche na escola, ele vai saber fazer bem uso desses R$10, talvez ele consiga fazer. Se você der a ele R$1.000 para um menino de 12 anos, ele vai se perder, ele vai querer comprar um monte de outras coisas e talvez ele não vai saber lidar bem com esse dinheiro. Da mesma forma, se você pedir para ele comprar um refrigerante no BH Shopping, ele vai ter que ir à rodoviária, pegar um ônibus, ter que transitar, chegar lá no BH Shopping, atravessar uma avenida, prestar atenção no trânsito. E da mesma forma, se você comparar, se você der a ele R$10 e ele vai comprar um refrigerante na esquina. O que eu estou dizendo, né? Na verdade, hoje eu percebo que as pessoas, elas estão muito adoecidas emocionalmente, né? Para lidar de uma forma responsável com esse uso legalizado da droga, né? As pessoas ainda estão muito na questão da analgesia, dos prazeres imediatos, né? A droga se mata muito, mais do que na guerra do Vietnã, né? E não é só a questão de morrer ou de viver, e a qualidade, a funcionalidade dessas pessoas no dia a dia, no trabalho, com a família, né? Então, na verdade, hoje eu percebo que a população brasileira, ela não está ainda educada emocionalmente para ter uma legalização onde você pode em cada esquina comprar uma maconha, uma cocaína, um crack, ter local de uso, porque a questão da política pública ainda não respalda, e isso não é só em Nova Lima, é no Brasil inteiro e, quiçá, no mundo inteiro, a respeito dessa promoção e prevenção de agravos. As pessoas precisam se educar, e a educação, ela é a médio e longo prazo. Então, dá-se uma lei que legaliza a droga hoje. Amanhã, o aumento desse acesso a essa droga de uma forma tão mais facilitada, e as pessoas não educadas emocionalmente, elas vão fazer uso irresponsável dessa droga, né? Se adoecendo mais, e a política pública não vai dar conta de respaldar essas pessoas dentro da sua saúde, dentro da sua funcionalidade, né? Dentro da sua própria vida. Não estou dizendo que a médio e longo prazo, se houvesse, né, um trabalho nas políticas públicas desde já, né, que ainda é um desafio muito grande de promoção, de educação, de entender esse significado da droga, né? Das pessoas entenderem que existem outras formas de viver e de buscar o prazer, né? No esporte, no amor, na cultura, na arte, né? Que eu posso amenizar as minhas dores de outras formas. Se isso não estiver em acesso, qual será a única escolha? A droga. É rápido, fácil, tá no bar da esquina, e eu vou fazer isso da forma mais tranquila possível, e não vou ter o respaldo. Então, eu acho que hoje no Brasil, eu não percebo essa como a solução. Nós vamos responsabilizar uma sociedade ainda
irresponsável em relação à sua saúde emocional, infelizmente. Doutor Eduardo. Prazer, Betão, estar aqui. Seja bem-vindo aqui ao programa. Você veio falar da lei antidrogas. Quais são os pontos fundamentais da lei antidrogas que você imagina que poderia ser... A gente não está aqui para dar receita de bolo, nem solução de nada. A gente está aqui para debater um problema que é um problema social, né? Eu vou falar, relacionado mais à minha área, que é o fato de ser advogado. A lei que antecedeu, a lei de drogas hoje, 11.343, a lei que antecedeu é de 76. Então a gente teve um interstício temporal muito grande para essa lei evoluir. Então as coisas mostram que as coisas realmente são devagar. Porque a questão da droga envolve muito mais do que, de fato, aquele produto final que chegou até aquele ser humano. Ela envolve um sistema, como muito bem falou o Matheus, que me antecedeu. É o sistema que fez com que aquela droga chegasse ao usuário. Bom, aí o Poder Judiciário, assim como a polícia, como os políticos, tem que dar uma resposta para a sociedade. O que você faz? Criminaliza. Bom, aí criminalizou na Lei 6.378, lá de 76, e tudo era crime. Aquele que era olheiro, aquele que era usuário, aquele que era o financiador e aquele que de fato era traficante. Então, todo mundo era traficante. Percebeu-se que tinha um erro naquilo. O que você fez? Você criou uma nova lei, a 11.343, e aí você começou a estratificar. Vou um termo importante para ficar claro, a importância de cada um nesse sistema. Então a lei tem hoje o artigo 33, que são os traficantes, e lá são 18 verbos que elencam quando ser classificado como traficante. Produzir, portar, ter para si, passar por 18 verbos. Depois tem o artigo 37, por exemplo, que é o olheiro. Né? E aí ela vai caminhando mais e ela chega num artigo, que é o 38, que mostra que tem aquele que é o usuário, o 28, que é aquele que é o usuário. Então, o usuário de droga, ele teve a sua pena, ele teve o seu crime despenalizado. Esse pode ter sido um ganho da lei antidroga, hoje atual, 11.343. Mas qual é o problema disso? A sociedade e o Poder Judiciário, no afã de dar uma resposta para a sociedade, a lei traz, no parágrafo 4º do artigo 44, uma situação que chama de tráfico privilegiado. O cara que é portador de bons antecedentes, réu primário, boa conduta, não é um criminoso contumaz, mesmo sendo apanhado no crime de tráfico, ele tem um privilégio nesse crime dele de poder, depois de sentenciado, cumprir com essa pena dele ainda em liberdade. Ele vai ter algumas coisas que o sistema vai propor para ele, pode ser uma tornozeleira eletrônica, pode ser um serviço comunitário, mas poderá cumprir aquela pena em regime aberto. Tá? Bacana? Bacana. O problema é que para isso ser aplicado, você precisa de trazer um princípio que chama princípio da individualização da pena. E aí o judiciário, muito pressionado pela sociedade, que tem que dar uma resposta, o que ele faz? Ele prende todo mundo. E aí ele prende todo mundo, e aí eu tenho casos, e eu tenho certeza que o Matheus deve ter vários casos, e o Brasil tem vários casos relacionados a isso, que você prende um cara que era aquele olheiro. E aí a polícia fez uma operação policial. Quando ela faz a operação, ela faz no circo. Ela cerca todo mundo e põe todo mundo num cantinho e pega todo mundo. Você pega todo mundo e coloca todo mundo em concurso de pessoas, um tatuando junto com o outro, que muitas vezes não é verdade. Ou cada um tem o seu trabalho dentro daquele crime. Tem a sua função, a sua né? função. Aí você põe todo mundo num saco só e fala, esse que é o olheiro, você fala que é traficante, esse que é o traficante, você fala que é traficante, aquele que é o cara que financia, que ele tem que ser pego com o maior rigor, cai no traficante também, ou nem está ali presente às vezes, porque só financia, né? Não está presente, e aí você põe todo mundo no meu balaio. Vem, o juiz converte, faz uma audiência de custódia, que foi um benefício também, mas converte aquele em uma preventiva e põe o cara lá preso. Aí você tem que entrar com habeas corpus, professor fulano, esse cara aqui estava lá, ele existe, mas ele não é esse criminoso não, ele é um usuário, ou ele é um olheiro. Aí o juiz fala assim, ó, isso não é comigo não. E fala mesmo, não é comigo não, deixa lá no mérito e você discute. Porque ele sabe que na sentença esse cara que é um réu primário vai ser solto e vai cumprir liberdade. Mas ele quer dar uma resposta para a sociedade. E aí ele mantém esse cara preso, porque penal demora, não é igual o Lula não. Demora a se cumprir, a chegar na sentença. E como demora, esse cara já está cumprindo pena antes da sentença. E ele vai ficar lá preso chamam de preventiva, né? Em preventiva, 1 ano. Até que a sentença dele sair, ele possa cumprir liberdade. Então tem absurdos também, que a lei traz o benefício, aí você não sabe, tem os benefícios da lei e tem o rigor da lei. É aplicado a quem? A todos? Essa talvez seja a discussão.
Gente, esse assunto vai acabar, Não. porque a gente não tem jeito, não tem como esgotar o assunto, né? Então, nós acabamos o programa, passou assim quase 1 hora já de programa, e a gente vai voltar vai ter que voltar nesse tema semana que vem, ou no máximo daqui 2 semanas. Você já está todo mundo convidado, Rogério, seja muito obrigado pela sua presença, viu? Dá um abraço no Padre Oswaldo, já estou dando aqui ao vivo aqui, mas é importante que você leve esse recado nosso. Cristiano também, muito obrigado. Tem que agradecer o João, né? O João, toda vez que eu ligo para ele, fala, João, arruma uma pessoa para mim para falar desse tema, ele fica igual doido lá, né? E, desculpa, viu, doutor, mas a gente vai voltar aqui, você tem que voltar para falar dessa lei aí, que é uma inovação também, Obrigado. tá bom? Obrigado. Gente, um grande abraço, amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. O Matheus está aqui atrás das câmeras também, muito obrigado, viu? Amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.